pessoal, tudo bem? Estamos aqui então com o Padre Laine. Tudo bem, Padre? Muito bem, estamos aí. Então, hoje nós vamos falar sobre uma data que para alguns conhecem, outros é só mais um feriado, que é sobre o Dia de Finados, a importância dele para o cristão. Então, Padre, para começarmos, queria lhe perguntar, quando foi que começou essa data de Finados, essa tradição de rezar pelos mortos, principalmente dos católicos que eu vejo nas missas, eles acabam sempre rezando pelos falecidos, pelas pessoas que já faleceram há mais de 30, 40 anos, né? Quando começou então toda essa tradição? Bom, isso se perde na história, não dá para dizer assim quando exatamente, que data que isso começou, mas se perde na história. E está ancorado nos nossos sentimentos, né? Primeiro, o sentimento da saudade. Nós não queremos que a memória se apague, nós não queremos que a pessoa desapareça, né? Então nós vamos recordando a memória das pessoas que faleceram com frequência, às vezes com eventos da nossa história, momentos de família, aí recordamos a memória das pessoas assim. E além de tudo, tem a questão da nossa fé. Nós cremos, porque Jesus nos ensinou, que quem vive e crê em mim, disse ele, não morrerá eternamente. Então para nós, morre o corpo, mas permanece o espírito. Então, se permanece o espírito, não está morto. Então, nós rezamos, continuamos rezando. Está lá também no livro de Macabeus, que é uma parte da história judaica. Então, é uma história antiga dos judeus e que mostra lá que Judas Macabeus faz uma coleta de dinheiro para ser enviado ao templo, onde lá vão comprar os animais para o sacrifício em memória daqueles que morreram em batalha. Então, eles já era o costume deles fazerem isso, e nós herdamos este costume dos judeus, dos hebreus, até antes disso. Então, nós fazemos parte disso. E além de tudo, nós temos o dado da fé, né? Porque nós cremos na ressurreição. Então, a memória dos mortos, nas celebrações da missa, faz isso, né? Traz isso. Eu sempre gosto de recordar uma frase que tem num túmulo do Júlio de Castilhos, que está no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. Uma frase com umas letrinhas bem pequenininhas, um túmulo gigante, mas as letrinhas pequenas está escrito assim: o esquecimento é o nada, a glória é a outra vida. Claro que ali estava com um sentido diferente, né? Mas eu sempre reflito que de fato é isso, né? O esquecimento é o nada, e nós não nascemos por nada. Nós nascemos para ser, nós nascemos para a eternidade. Então a glória é a outra vida, e a outra vida é a participação depois dessa na glória e na vida de Deus, né? Então todo o sentido está por aí, mas quando começou, se perdeu na história, né? Sabemos que desde sempre a humanidade cultuou a memória dos mortos como história pessoal, como história de família, como história social, e não por acaso de vez em quando em cidades tem monumentos com memória de pessoas importantes da história que fizeram parte daquela história ali, né? E que estão lá, aquela estátua ou a placa ou sei lá o que for, para sempre recordar a memória daquele personagem. O senhor falou duas palavrinhas que eu acho que são importantes, que talvez possa ter uma ligação: ressurreição e vida eterna. Então podemos dizer que essa data também está ligada à oração do creio? Claro, cremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém, dizemos lá, né, na conclusão. Justamente por causa disso tudo que eu tinha falado antes, né? Porque Jesus nos disse isso. E ele tem um texto de São Paulo que diz assim: Cristo morreu e ressuscitou como primícias, né, como o primeiro. E a partir dele, então, também nós morreremos e ressuscitaremos. Então nós vivemos na nossa vida como uma preparação para isso. E deve ser uma boa preparação, né? A gente não deve perder tempo. Claro, não é viver a vida com a cabeça no túmulo, né? Não é isso. Mas é saber que a nossa vida não é aqui, não é para sempre. Viveremos um número determinado de anos e lá pelas tantas vamos partir dessa vida e começar a viver a eternidade. E agora uma pergunta também que eu acho importante ser feita, porque tem uma certa discussão às vezes, que é a visita aos cemitérios. Para algumas pessoas de denominadas religiões, eles não entendem por que se visitar o cemitério, que para eles não tem mais nada ali, outros já voltaram em outro corpo, né? Então a importância de visitar o cemitério, nesse dia muitos padres vão, fazem missa lá, bênção, túmulo, tudo, a pessoa vai e limpa tudo. Então a importância de visitar o cemitério. Bom, não vou fazer nenhum comentário sobre aqueles que não creem. Não creem, não vai e pronto, está resolvido o assunto.
Mas nós que cremos é diferente. Nós que somos cristãos católicos temos essa relação, né? Temos essa proximidade. Então, nós não queremos que a nossa memória desapareça. Então, o cuidado do cemitério, o cemitério é um lugar sagrado para nós católicos. Então, não é um lugar, quando a gente sempre fica assustado quando acontece uma história de uma profanação ou um túmulo que foi destruído, porque ali tem uma história, né? Tinha um corpo sagrado. O corpo humano é um elemento sagrado para nós. Então, nós precisamos cuidar do corpo humano com reverência. É igual a questão das cinzas. Vou aproveitar o momento também e dizer, a Igreja Católica não proíbe, não tem nenhuma oposição com relação à cremação, mas a cinza precisa ser tratada com reverência. A cinza é o corpo que foi incinerado. Então, assim como a gente não joga um corpo de alguém, algum parente, algum amigo, aí em qualquer lugar, também as cinzas não se jogam em qualquer lugar, né? Tem uma modinha aí, de algumas pessoas pegarem as cinzas e jogarem na praia, jogarem no rio, jogarem não sei aonde. Não é lugar. A gente não jogaria o corpo lá na praia, né? Faz o velório e depois joga o corpo na praia. A gente não faz isso. Por que jogaria a cinza? Então a cinza é o corpo, só que está do outro formato, continua sendo um corpo humano. Então, reverência também, com cuidado com as cinzas humanas. E aí então existem lugares para isso, né? Tem algumas igrejas que têm um lugar chamado columbário, são pequenos reservatórios onde se coloca ali a cinza com reverência, com o nome, a data de nascimento, a data que faleceu, para preservar também essa história. E tem cemitérios que tem esses lugares, e quem não quiser esses columbários, existem alguns cemitérios que tem um lugar próprio onde se pode também despejar a cinza ali. Mas é cemitério, é lugar próprio para colocar um corpo humano, né, que já não vive mais essa vida. Então, há lugares próprios para cada coisa, e a gente precisa ter esse cuidado, esse respeito, este carinho, né, essa reverência ao corpo humano, que vivo tem a sua reverência e morto não perde a reverência. E aí também agora, já que nós estamos falando de finais, a pessoa perdeu um parente, está triste, ok, tudo bem, está vendo aquele momento de luto. A fé ajuda, podemos dizer, a amenizar um pouquinho menor essa dor dele? Com toda certeza. A saudade faz parte da nossa vida e é bom que tenha saudade, né? Quer dizer, não é alguma coisa que, né, alguém que foi esquecido, uma memória que se acabou. Não, a saudade. E existem períodos de saudade. Normalmente nós temos o costume, né, de rezar a missa de sétimo dia. O sétimo dia é aquele período primeiro. Primeira coisa assim, vamos clarear uma coisa. Sétimo dia não é o dia seguinte ao sexto. É um número referência, porque é uma semana, é a primeira semana. A família só pode se reunir no quinto dia de falecimento. Ok, não tem problema, pode celebrar a missa no quinto dia de falecimento como o sétimo dia, não tem problema nenhum. Não deu para ser no sétimo, pode ser no nono, pode ser, e ali vai ser o sétimo dia. O que estamos celebrando ali? O primeiro período. Nós vivemos períodos fechados de tempo, né? Nós temos um período de 24 horas, que é um dia. Depois um conjunto de 7 dias, é um conjunto, uma semana. Depois o próximo conjunto que nós celebramos, 30 dias, um mês. Depois vamos celebrando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim vamos, né? Nada impede. Agora está um pouco de moda assim, né, de celebrar aniversário de criança como, não aniversário, mas mêsversário, né? Quer dizer, nós fechamos ciclos também a partir de tempos, pequenos espaços de tempo. Então, uma semana é este primeiro ciclo. É aquele período em que a família começa a viver também uma adaptação com aquela ausência. Então, vai olhar para determinados momentos da casa, lugares da casa, que tem uma cadeira vazia onde a pessoa costumava sentar. Tem aquele quarto onde ela costumava dormir. Tem aquelas roupas que estão lá ainda, que alguns dias atrás que ela estava usando. Então acaba formando assim um período de saudade que vai se avolumando. Então quando nós celebramos, nos reunimos em comunidade para celebrar o sétimo dia, nós estamos celebrando isso, né? Fechando o primeiro ciclo do período de saudade. E é interessante a gente observar que depois do sétimo dia, o sentimento de perda, de saudade fica mais forte. Porque
aquela imagem que, de repente, nós, né? Uma semana, 3, 4, 5 dias, está viajando, vai voltar, né? Aí quando 7 dias, 8, 9, 10, aí não voltou, nós começamos a entrar na realidade de que não voltará. Então começa a ficar mais intenso, lágrimas vêm com mais frequência, saudade vem com mais frequência, começa a falar com mais frequência sobre a pessoa que faleceu. É ciclo natural, a gente precisa encarar isso como um ciclo natural do processo da vida. E aí vamos entendendo e vamos vivendo, e o dado da fé nos ajuda muito a entender, porque fazemos a referência, né? Temos a imagem aqui, a referência do Cristo, que morreu e ressuscitou. E ele disse: quem vive e crê em mim, ressuscitará. Então nós cremos isso, porque ele disse. Não cremos isso porque o presidente falou, porque o Papa falou. Nós cremos isso porque Jesus disse. Então é porque ele falou, então é verdade. Ele caminho, verdade e vida, então ele falou, é verdade. E se nós cremos nele, que é a verdade, ele nos disse isso, então nós cremos nisso e passamos a nossa vida na expectativa, na preparação e na esperança. 2 de novembro, então, é o dia da saudade e não da tristeza. Claro, da memória. Eu gosto de fazer essa referência, né? Quando temos 7º dia, algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes eu comento assim, né, que nesses dias que se passam, logo em seguida da missa, fazer lembrar dos momentos felizes que tiveram com aquela pessoa que faleceu. Recordar isso, dar risada, né? Algumas bobagens, algumas situações engraçadas que a gente acaba vivendo. Então, fazer memória ali também, lembrar desses dias, ajuda a viver isso também de uma maneira mais suave, né? Mais tranquila. É isso. Bom, então, para agradecer ao senhor por ter nos dado o convite de ter falado conosco sobre essa data tão importante e pedir então para o senhor deixar a sua mensagem final, então, para quem assistiu, sobre esse dia de 2 de novembro também e a sua bênção. Tudo bem, vamos viver esse tempo de preparação também, né? Nós estamos daqui a alguns dias já, no próximo, sem ser neste domingo, já no outro, né? Vamos celebrar a missa de 7º dia, o dia de finados, e no dia anterior nós temos o dia de todos os santos. Veja isso, né? Quem são os santos? Esses que viveram essa vida neste mundo e que viveram uma vida de fé, uma vida de seguimento, de proximidade daquilo que Deus espera de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. Então, nós sabemos o que é o ideal. Então, os santos viveram esse ideal. Nós desejamos o ideal, nem sempre conseguimos, mas muitos conseguiram. Então, são uma inspiração para que a gente possa viver também a nossa vida. E no dia seguinte, o dia de finados, o dia dos defuntos, o dia dos mortos, também isso, mas é o dia de esperança, né? No tempo de nós recordarmos, pensarmos na nossa própria vida. É uma oportunidade excelente de refletir sobre valores, como eu estou vivendo os meus valores, como é que estou aproveitando a minha vida, como é que eu estou valorizando cada convívio, cada momento com as pessoas que eu amo, como é que eu estou valorizando o meu tempo de vida com a minha saúde, se eu estou dando o devido valor para isso. Esse dia deve marcar esse tipo de reflexão, mais do que dor, né, que deve ficar de lado, saudade sim, mas reflexão, né, e oração. Reze por aqueles que da sua família já passaram para outra vida e que eles possam estar vivendo agora um momento de alegria, de plenitude, na graça e na presença de Deus. E você que assistiu, muito obrigado. Então deixa o like, comente e compartilha. Aquele abraço a todos.